Fala pessoal, bora dar sequência ao nosso curso aí. A gente está falando sobre operadores aritméticos. A gente viu aqui os operadores aritméticos de mais, subtração aí, né? Mais, né? Que é adição, subtração, multiplicação, dividido e o resto, né? Deixou dois aqui para a gente ver em uma aula separada, que é o mais e menos menos. Então a gente vai criar aqui uma classe nova dentro do pacote aritméticos ali. E a gente vai chamar operadores aritméticos pós e pré, beleza? Pedir para gerar um main, faltou a palavra teste ali no nome da classe e dou um finish aqui. Ótimo, gerou aqui uma classe para mim, já com o método main, onde eu posso ir começar a trabalhar, beleza? Show de bola, bora lá. A gente vai ver esses dois operadores aqui, barra barra para comentário, mais e menos menos, beleza? Esses operadores aqui também, o pessoal chama esses operadores aí, você vai ver nos livros, de operadores de incremento unário e decremento unário também, né? E também a gente pode chamar isso de pós-incremento e pré-decremento. Vai depender de onde você vai utilizar, se é pós ou se é pré, né? Operando. Pós-operando ou pré-operando. Como é que funciona isso aí? Como que é o nome desses caras aí que eu vou ver muito aí na literatura e nos livros, né? E o pessoal vai comentar. É o pós-incremento, que é o maisinho ali, né, de incremento, e também o pré-incremento, beleza? Então, todas as vezes que for incrementar, né, eu utilizo mais. Ou ali, se eu precisar fazer um incremento pós, eu utilizo mais. Se for um incremento pré, eu utilizo mais. Se for um decremento, né, decremento, eu utilizo o pré-incremento, né, e o pós, pus incremento, é pré-decremento, decremento e pós-decremento, beleza? Então, ótimo. Então, eu tenho aqui o pós-incremento e o pré-incremento. Pré-decremento, pós-decremento. Viu menos menos aqui é decremento. Viu mais aqui é incremento. Então, mais soma e menos menos diminui. Então, por exemplo, eu tenho ali, eu posso somar mais um ou diminuir mais um, beleza? Vamos fazer um exemplo aqui para ficar claro. Eu tenho um int aqui, contador, que vale 10, beleza? Vou mandar imprimir essa variável que eu criei aqui, tá? Eu quero ver isso aqui. Mostra para mim, Henrique. Então, eu dou um sysout aqui. Opa, sysout. Contador. Contador, ótimo. Quanto que vale esse contador? É o que está na variável ali, né? Vale aqui lá. Botão direito com as Java Application. Olha só, contador vale 10. Top, show de bola. É isso aí que a gente aprendeu até agora. Fiz uma atribuição do 10 na variável ali. Ótimo. Só que aí eu venho aqui no contador, ó, e faço isso aqui, ó. Coloco mais, que é o pós-incremento. Mais depois do operando ali é um pós-incremento. Beleza? Botão direito, um as Java Application. E aí continuou valendo 10. Cara, Henrique, agora complicou. Você falou que o mais soma um. Realmente, ele soma mais um aí. Só que para ele somar esse mais um aí, tem a regra que a gente tem que entender, né? Todas as vezes que eu utilizar esse mais aqui, ó, o que que vai acontecer? Esse cara aqui, ele vai incrementar o contador aqui no caso, né? O contador, ele vai incrementar o contador depois de usar o valor atual. Depois de usar o valor atual. Estou escrevendo aqui para você não esquecer mesmo, tá? Henrique, mesmo você escrevendo, eu fiquei com dúvida ainda. Você não vai ficar com dúvida. O que que acontece? Quando ele tem uma variável aqui e você utilizou um pós-incremento aqui, o pós depois do operando, ele só vai incrementar depois que ele usar o valor aqui, o contador. Depois que você usou o contador aqui, aí ele incrementa. Tá? Foi justamente, eu incremento o contador depois de usar o valor atual. Ele usa a variável contador, depois ele incrementa. Então, se eu imprimir aqui na linha de baixo o contador, vou até copiar isso aqui, ó. Copiei. Se eu mandar imprimir novamente, tirando aqui o mais, né? Claro. Aqui não preciso dele também, né? Se eu mandar imprimir aqui o contador novamente, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar 11. Né? Se eu tivesse deixado o mais aqui, ó, não teria problema também não. Ele vai continuar mostrando para mim ali 11, né? Mas eu vou tirar só para não confundir. Então, primeiro ele usa a variável, certo? Usou o contador, depois ele incrementa. Então, já que ele vai incrementar depois, eu só vou conseguir ver o valor depois também, né? Incrementado. Beleza? Cara, olha só. Eu vou dar um exemplo aqui da vida real desse cenário aqui, ó. Isso aqui seria mais ou menos o seguinte: você vai lá na concessionária,
Fala assim, ó, eu quero fazer um test drive de um carro aí. O cara deixa você fazer o test drive do carro, né? O test drive. Se você gostou do carro, depois você compra. Então pega o carro, dou uma volta, uso o carro lá o tanto que eu quiser, depois eu compro o carro. Aí eu volto lá no concessionário e compro o carro. Beleza? Então, pós-incremento funciona dessa forma, tá? E agora o pré-incremento, como é que funciona? Vou comentar isso aqui, para não confundir. E a gente vai copiar só essa linha aqui e vai alterar aqui, ó. Agora eu vou colocar um mais antes do operando, tá? Antes do operando, beleza? Tira esse comentário aqui e aí eu vou rodar, ó, botão direito, um as Java Application. Olha só, agora ele já somou, tá vendo? E lá no outro ele soma depois que ele usa a variável. Aqui não, ó. Aqui o que, que ele faz? Ele incrementa o contador antes de você usar o valor atual. Então o que, que acontece? Digitando errado, hein, Henrique? Ele incrementa o contador antes de usar. Então no pós-incremento você usa, depois você incrementa. No pré-incremento você soma, depois você usa. Ou melhor, você incrementa e depois você usa. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar essa linha, vai dar o mesmo resultado da linha anterior. Por quê? Porque, vou até tirar o comentário aqui, né? Porque não está incrementando nada aqui. Não posso deixar aqui o mesmo, né? Ficou até bonitinho para depois ficar aí gravado para vocês. Aí vocês podem revisar. Então, o que, que acontece? Aqui ele incrementa antes na variável. Então, primeiro ele soma naquela variável, depois você incrementa, depois você utiliza. Aí aqui você vai imprimir o valor já incrementado. O botão direito, com as Java Application. Ok ali, olha lá, contador 1111. Beleza? Então, olha só, Henrique, me explica novamente. O pós-incremento, primeiro você usa a variável, depois você incrementa. O pré-incremento, primeiro você incrementa e depois você pode utilizar ela já incrementada. Beleza? A mesma coisa funciona para o pré-decremento e para o pós-decremento, tá? Vou fazer o exemplo aqui, ó. Vou fazer o exemplo aqui. Olha só. Tem o contador, eu vou fazer aqui primeiro com o pós-decremento, tá? Aí aqui não é incrementa, né? Aqui é decrementa. Decrementa. Então, botão direito aqui, um as Java Application. Continuou mostrando 10 para mim ali. Por quê? Ele utilizou a variável, depois ele fez o decremento. Então, se eu mandar imprimir novamente isso daqui, aí sim ele vai me mostrar o valor da variável ali, já com decremento, né? Incrementa. Ótimo, mandei executar aqui um as Java Application. Agora sim, ó. Beleza? Então, primeiro, quando eu estou utilizando o pós-decremento, primeiro ele utiliza, depois ele subtrai, tá? Aí agora, como é que é o pré-decremento? A mesma coisa do pré-incremento, só que vai fazer diferente ao sinal, né? A ação ali, né, anterior, pré, é a mesma. Só que aí você fala se é incremento ou decremento. Quando eu tenho mais, eu falo que é incremento. Quando é menos, é decremento. Beleza? Então vamos copiar isso aqui também, ó. Para colocar aqui para não misturar, né? O que ele vai fazer? Ele decrementa o contador antes de usar. Né? Decrementa. Ótimo. Você mandar executar aqui, ó, botão direito, Java Application 9. Você manda imprimir para mim sem o decremento que você colocou aí. Manda, não tem problema aqui, quem manda é você. Tirei aqui, botão direito, um as Java Application. Olha lá, mesma coisa, né? Porque ele já decrementou aqui na linha anterior. Beleza? Então, qual que é a regra aí? Qual que é a regra? Todas as vezes que você vê adição aqui, adição, no pós, utilizando pós, né? Pós operando, primeiro ele usa, depois ele incrementa, tá? Todas as vezes que você vê aqui o mais aqui, né? Que é o nosso incremento, antes do operando, antes pré ali, ele vai incrementar e depois ele vai utilizar, beleza? A mesma coisa funciona para o decremento. Se tiver pós ali, né? Pós-decremento, primeiro ele utiliza, depois ele subtrai. Se for pré aqui, o que ele faz? Primeiro ele faz a subtração e depois ele utiliza, beleza?
Enfim, resumindo essa aula, a gente viu os operadores aí, né, de incremento e decremento, também conhecido aí como operadores de incremento e decremento unário, né? Também a gente viu aí que você pode utilizar esses operadores tanto pós como pré, né? Tanto incremento como decremento, beleza? Vamos praticar isso daí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Beleza, pessoal? Abraço.